Vamos sim, vamos começar falando sobre essa sessão aí do Congresso de ontem. Tinha essa expectativa de que a sessão já começasse analisando o veto a itens da LDO que tratam da execução obrigatória de emendas. O que significa isso, né? Os deputados, senadores prevêem emendas parlamentares para investimento em projetos lá nos seus municípios, nas suas regiões, e a Lei de Diretrizes Orçamentária para esse ano previa que mesmo as emendas escolhidas pelas comissões permanentes e também as emendas colocadas pelo relator do orçamento fossem de execução obrigatória, ou seja, que o governo fosse obrigado a fazer esses repasses. Isso foi vetado pelo presidente da República e os deputados e senadores agora estão discutindo a derrubada desse veto, se é possível derrubar esse veto para que essas execuções sejam obrigatórias mesmo. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o deputado general Peternelli, que é do PSL de São Paulo, e o deputado Ayrton Faleiro, que é do PT do Pará. Deputado, havia uma expectativa de acordo em relação a esse assunto, aí acabou não sendo votado, tem sessão de líderes convocada para a semana que vem, para tentar novamente um acordo. O que deve acontecer nesse caso? O acordo realmente existiu. Ocorreu uma reunião entre as lideranças e ficaram definidos que vetos seriam mantidos e que vetos seriam quebrados. E dessa maneira se executou o veto 45, como você abordou sobre a correspondência, ele colocava a necessidade de autorização judicial para quebrar essa correspondência. E isso foi vetado pela presidência, já que muitas vezes há uma necessidade de verificar. Lógico que isso não pode significar a abertura de todas as correspondências, mas pontualmente isso aumentaria o contexto de segurança. O 47, ele isentava todo o equipamento e todo o componente para a energia solar de tributos de importação. E isso poderia ser prejudicial à indústria. Eu preciso te interromper um minutinho, porque teve abertura da sessão extraordinária no plenário, Ulisses Guimarães aqui atrás da gente, começou uma sessão de debates por lá, e a gente da TV Câmara precisa ir para lá acompanhar essa sessão, então, que teve início agora, aberta pela deputada Benedita da Silva. Quem está na TV, continua acompanhando a sessão de debates no plenário. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente continua a nossa conversa por aqui. Pontos de comercialização das bebidas. Então vamos continuar, deputado general Peternelli. Desculpa, o senhor estava falando do segundo veto que foi mantido pelos deputados e senadores. Isso, esse veto ele dizia respeito somente aos aspectos de isenção tributária para material importado. E a indústria brasileira, segundo os dados informados pelos especialistas da área, já produzem equipamento similar. Então seria quebrar a indústria brasileira desse componente que é fundamental, que é da energia solar. Nós temos cada vez mais o Brasil, que é uma referência de energia limpa para o mundo, tem que cada vez mais implementar esses aspectos. Então o veto nessas duas áreas houve consenso e foram mantidos. Como foi dito, nem veio a julgamento para a Câmara, tendo em vista que eles passaram primeiro para o Senado. Deputado Ayrton Faleiro, primeiro vamos conversar então sobre esses vetos que foram mantidos ontem. Isso foi consensual, teve muito debate, acabou não sendo, os deputados nem chegaram a votar, né, porque os senadores já mantiveram o veto? Na verdade, tinha acordo de votação, mas tínhamos divergência no mérito, né? Foi mantido o veto presidencial, nós votamos contra os dois vetos por entendermos, primeiro, de que em se tratando de correspondência, dos presos, o mais correto seria trabalhar, digamos, a permissão da quebra desse sigilo em caso de excepcionalidade, de suspeitas. Então aí a gente ataca as quadrilhas, o crime organizado, qualquer preso suspeito. Na nossa avaliação, o veto do presidente permite a generalização da quebra do sigilo. Então, por isso nós votamos contra. Sobre a isenção de impostos para os produtos de energia solar, também nós votamos contra, foi aprovado, nós perdemos a votação, porque o nosso entendimento é de que, primeiro, o Brasil tem vários equipamentos que não tem indústria brasileira hoje que produz esses equipamentos. Se nós
permitir a entrada desses equipamentos que a indústria brasileira ainda não produz, nós estaríamos incentivando a produção, a geração de uma energia sustentável, limpa e renovável, que é a energia solar. Na medida em que se aprovou o veto na sua integralidade, a gente tira a possibilidade desse avanço da energia solar, por isso nós votamos contra. Deputado, sobre a questão do orçamento impositivo, né, dessas emendas da LDO, o que o senhor espera que aconteça na semana que vem em relação a isso? Tem gente que fala que tornar isso de execução obrigatória é quase que um parlamentarismo branco. Tem gente que fala que não, que ajuda a chegar o recurso lá na ponta, lá nos municípios, onde os deputados são mais próximos das pessoas, né? Qual que é a opinião do senhor? Bom, primeiro eu acho que o meu colega concorda comigo de que não se trata, digamos assim, das emendas debancadas e emendas individuais. Essas estão mantidas, para não fazer confusão no telespectador, como impositivas. Se trata, como você disse, de emendas de comissão e emendas do relator. Nossa avaliação é de que o Brasil, diferente de muitos outros países, que divide com o parlamento a gestão financeira. Tem países que o parlamento executa uma parte do orçamento do país, do município. No Brasil não, é tudo concentrado no executivo e nós aprovamos as peças e depois o governo tem praticamente 100% de liberdade de execução, né? Então nós achamos que dar um poder para as comissões indicarem a partir de uma demanda real da sociedade, para o relator a partir da conversa com o conjunto de parlamentares e segmentos da sociedade, para tornar impositiva aquela emenda, é salutar para o desenvolvimento do país. Então nós vamos defender a derrubada do veto e mantendo a impositividade, digamos, dessas emendas. Deputado, o senhor tem uma questão em relação ao prazo de execução dessas emendas, não é isso? Na realidade, o deputado abordou muito bem, as emendas continuam impositivas, isso não está se abordando. O que está se abordando é exatamente isso, a cronologia que elas devam executar e a execução num prazo de 90 dias. Isso fica muitas vezes inviável para a facilidade do trabalho do orçamento público. Além disso, vários itens foram colocados como proibidos de contingenciamento, muito válidos, né, todos eles, mas, no entanto, se o recurso não é o esperado, há uma necessidade de contingenciar. Eu já havia até proposto que a própria Câmara, quando elabora a LDO, já deveria abordar junto sobre a forma de gráfico ou de função, em não tendo a arrecadação esperada, aonde deveria aplicar o contingenciamento. Isso eu acho muito válido. O deputado falou muito bem que surgiu uma nova emenda impositiva, que é uma emenda do relator que trabalhou na LDO. Essa emenda do relator, ela gira em torno de 32 bilhões. E colocar uma emenda num contexto desse é complicar ainda mais o orçamento brasileiro, que já está totalmente engessado e que não tem recursos para todas as atividades. Então, o governo federal, o próprio ministro da Economia, ele diz o tempo todo que o Congresso deve ser o protagonista para essas atividades. Está sendo atendido como impositiva todas as emendas dos parlamentares, está sendo atendida a emenda das bancadas e está sendo atendida as emendas das comissões permanentes, né? Essa nova emenda do relator é um contexto que extrapolou a capacidade do governo de cumprir um valor tão elevado como foi colocado. Há o maior interesse de cumprir e de adequar às necessidades do Congresso. Vamos falar rapidamente de dois outros eventos que aconteceram aqui ontem, começando falando pela vinda do ministro Sérgio Moro na comissão que discute a questão da prisão depois de condenação de segunda instância. Está chegando num texto de consenso aí que se trate desse tema em relação a todas as áreas do direito, o senhor acha? Olha, temos ainda muito que conversar sobre isso. Esse tema a gente discute há tempo aqui no Congresso e nós estamos muito atentos. Mas se a gente conseguir construir uma resolução
que contemple, digamos, majoritariamente também as nossas proposições, a gente pode avançar para um entendimento. Deputado General Peternelli? Eu vejo que há um consenso muito grande de que essa PEC 199/2019 deve atender a todas as áreas do direito. Há também um consenso de que ela evite retroagir para prejudicar o réu. Então, aqueles que já tiveram julgamentos em segunda instância e que recorreram às instâncias superiores, essa parte recursal continua. Aqueles julgamentos ainda que não ocorreram em segunda instância, a partir do momento em que ocorrer esse julgamento, quer seja penal, quer seja administrativo, a partir daí já passa a execução. Não só na área penal, muitas vezes tem pessoas da sociedade, tem uma disputa administrativa financeira, quer seja com um ente público ou não, isso vai se alongando e muitas vezes a pessoa falece sem receber esses recursos. Então é muito importante ocorrer essa atividade de julgar na segunda instância. E o próprio ministro Sérgio Moro foi favorável a essa oportunidade e foi um momento também ímpar lá de eu expressar um ponto de vista, né, de que eu disse ao ministro que eu me somo a esses milhões de brasileiros que gostariam de vê-lo no Supremo Tribunal Federal. Outra movimentação importante que aconteceu ontem aqui foi a vinda de indígenas que vieram falar do projeto de lei 191. Eles vieram pedir aqui ao parlamento que esse projeto seja devolvido ao governo federal. A gente vai acompanhar na matéria, na reportagem. O grupo de indígenas chegou ainda pela manhã à Câmara. Munidos de cartazes e faixas, eles protestavam contra o projeto que permite garimpo, construção de hidrelétricas, agronegócio e exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas. O grupo, de várias etnias do sul do Brasil, foi recebido por deputados que defendem a causa. A proposta do presidente Bolsonaro é justamente restringir o usufruto exclusivo. Isso é totalmente inconstitucional, a Constituição não permite, é assegurado como direito fundamental. E sem essa segurança que o Congresso pode dar aos direitos dos povos indígenas, vão estar fadados mais um perigo, mais uma situação de vulnerabilidade. A gente sabe que esse projeto ele é de interesse econômico, não dos povos indígenas, né? Então, não faz sentido a tramitação desse projeto, considerando que mineração não é interesse dos povos indígenas, hidrelétricas também não. O grupo protocolou o pedido de devolução do projeto ao ser recebido pela chefe de gabinete do presidente da Casa, Rodrigo Maia. O líder Valmor Caigang falou pelos indígenas. Isso para nós, juventude, amanhã é massacre, né? A nossa mãe terra está pedindo socorro desde já. À tarde, deputados de diversos partidos da oposição deram uma entrevista coletiva no mesmo sentido. Nós fizemos também um ofício exigindo do presidente que faça a devolução desse projeto. Esse projeto não pode tramitar nessa casa sob pena de descumprir preceitos fundamentais da Constituição Federal que não podem ser alterados por projeto de lei complementar. Nós entregamos ao presidente um documento explicando as razões pelas quais nós entendemos que o projeto de lei do Poder Executivo sobre terras indígenas deve ser devolvido. Ele disse que a interpretação da sua assessoria não é exatamente essa, mas que vai analisar o nosso documento e, assim que possível, dar uma resposta. A cantora e compositora Maria Gadu participou do ato. A gente veio contrapor essa ideia de destruição e de sangue, sim, porque os povos indígenas estão nessas áreas, esses projetos todos. A gente está agora descomemorando o aniversário de Brumadinho, né, que está fazendo 1 ano. Já deputados da base do governo acreditam que o projeto pode passar. Acredito que a resistência vai haver, mas eu, pela ciência que eu tenho de todos os povos de Roraima, comunidades indígenas que procuram o nosso gabinete, já tivemos conversa com eles, eles mesmos já procuraram a presidência da República para se mostrarem favoráveis. Então nós temos argumentos favoráveis a essa mineração, a exploração também na questão da parte da hidrelétrica, questão de gás e petróleo também. Eu acredito que nós conseguimos sim a votação necessária para aprovar esse projeto de lei. Deputado Peternelli, quais são os argumentos favoráveis, né, à permissão, então, da exploração de mineração e hidrelétricas e outros tipos de exploração mineral e da terra ali de territórios indígenas?
Eu acho esse aspecto fundamental. Não resta a menor dúvida que quem deve decidir sobre isso é o indígena. Vejo que ele passando necessidades, as reservas indígenas estão localizadas sobre minérios muito valiosos. Nós temos na área dos Cintas Lagas a maior mina de diamante a céu aberto do mundo. Quem deve decidir sobre isso é esse índio. Hoje ocorre um garimpo ilegal que prejudica muito o meio ambiente. Há uma necessidade de regulamentar de tal forma que o meio ambiente não seja prejudicado. Ao aprovar a lei, conto aí com o apoio da oposição para esse contexto, nós temos que colocar, desde que os índios naquela reserva concordem. Então, se o índio daquela reserva concorda que explorar aquele minério, eu acho muito válido. Então, não é concebível, muitas vezes, o índio está passando fome e necessidades e está sobre uma riqueza mineral muito importante, que vai contribuir, inclusive, nos aspectos sociais do país. Então, vejo que aprovar a lei, regulamentar, vai contribuir com o meio ambiente, deixando ao índio daquela região a decisão se ele quer ou não explorar. Nós não podemos, nós temos 1 milhão de índios no Brasil, nós não podemos achar que 30 índios que vêm ao Congresso, patrocinado ou não, não vem ao caso, vá decidir sobre esse 1 milhão. Então, aprova-se a lei e cada um, na sua respectiva reserva, vai mudar. Uma parte importante que eu vejo é a respeito das hidroelétricas. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo graças à hidroelétrica. É muito importante que todos nós tenhamos uma plena consciência. Todos dizem que a água doce será o grande problema do mundo daqui a alguns anos. A água doce é o grande problema do mundo. Então, quanto mais reservatórios de água doce o mundo tiver, nós estamos nos preparando para essa crise. Então, nós também, no que se refere a hidroelétricas, acho que nós, em termos de meio ambiente, devemos estar pensando de que a hidroelétrica, o represamento dessa água vai nos preparar para um futuro, já que o Brasil é a maior reserva de água doce do mundo. Deputado Ayrton Faleiro, permitir, então, deixar essa autorização na mão dos indígenas seria uma boa solução? Veja só, não é isso que o projeto de lei diz. O projeto de lei, primeiro, ele busca atender uma reivindicação do capital em detrimento da saúde indígena, da cultura indígena, e ele ataca os recursos naturais das reservas indígenas, não só na mineração, também no arrendamento de terras, no uso das águas para a hidrelétrica, e nós achamos um equívoco determinante esse projeto de lei, porque além dele ter todos os problemas, eu vou chamar de vício legal, que na nossa opinião ele deveria ser devolvido para o presidente da República, ou seu ministro, ele traz esses problemas de impactos ao meio ambiente profundo e também de impactos às populações indígenas. Eu sou de um estado de muito garimpo e muito indígena, e eu vou dizer a vocês, a maioria absoluta dos indígenas são contra esse projeto, né? E se nós aprovar esse projeto aqui, nós vamos criar um falso entendimento de que são os índios que vão decidir. Consultar é uma coisa, mas consulta não decide. Eu já participei de processos que teve a consulta popular que indicou para um caminho e o governo caminhou por outro caminho. Então, é uma sangria na cultura indígena e também no meio ambiente. Por isso, nós somos radicalmente contra e vamos convencer a maioria dos parlamentares a derrubar esse projeto, se caso o presidente Rodrigo Maia não devolva ele para o Executivo. Deputado Ayrton Faleiro, deputado General, esqueci a patente. General Peternelli, obrigada pela participação de vocês. A gente volta então ao estúdio com a Mariana.